quando Deus andou sobre a terra. De Rick Joyner. Prefácio. Se este livro atingir seu objetivo, irá instigar maior devoção na busca por uma compreensão mais profunda do maior de todos os eventos. Como Deus se tornou homem e viveu neste mundo, e como Ele continua a se tornar homem e a caminhar sobre a terra através de nós. Ele ainda procura fazer, através de nós, as mesmas obras que fez quando esteve aqui. Antes do fim desta era, haverá pessoas andando como Jesus, fazendo as obras que Ele fez e ainda maiores, porque Ele agora está assentado à direita de Deus e enviou seu próprio Espírito Santo para habitar naqueles que o seguem. A glória de Deus é muito mais do que cores bonitas e música celestial. É sobre sua natureza. O rei Davi escreveu que o Senhor mostrou seus atos aos filhos de Israel, mas a Moisés ele revelou seus caminhos. Salmo 103, 7. Não peço desculpas por gostar de ver as obras de Deus, especialmente os milagres, mas é um tesouro muito maior conhecer seus caminhos, porque Ele faz as obras que faz. Esta é a mais alta comissão do homem: conhecer o Senhor e seus caminhos e estar tão unido com Ele a ponto de ser usado para realizar as suas obras. À medida que nos aproximamos do fim desta era e do amanhecer da era vindoura, em que o próprio Senhor assumirá sua autoridade e governará a terra, a ponte entre os reinos espiritual e o natural se tornará uma verdade essencial e vital para a própria sobrevivência dos cristãos. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais, e devemos entender isso se quisermos prevalecer nesta batalha. Como cristãos, recebemos armas espirituais divinamente poderosas. Não estamos sozinhos em nossa jornada de serviço ao Senhor, tampouco nesta batalha entre luz e trevas. Na verdade, temos a companhia de majestades angelicais, cujo objetivo é ministrar aos herdeiros da salvação. O Novo Testamento nos encoraja a entender os anjos, bem como reconhecê-los, e às vezes até lhe mostrar hospitalidade, assim como muitos fizeram no Antigo Testamento. Mostrar hospitalidade aos anjos não é apenas entretê-los, mas estreitar ainda mais nossa parceria com eles nos propósitos do Senhor para a terra. O Senhor também ama os seus anjos, e eles amam a Ele e a nós. Eles também têm uma grande parte no plano de Deus, embora não seja nosso dever neste momento nos preocuparmos demais com isso. Precisamos entender melhor a cooperação entre eles e nós. Isso é parte da construção da ponte entre os reinos natural e celestial. A construção dessa ponte era uma das prioridades de Jesus, como ele explicou em João 1, 48, 51, ao se dirigir a Natanael. Perguntou Natanael: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar." Então Natanael declarou: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa." E então acrescentou: "Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem."
Com isso, Jesus estava se declarando a escada de Jacó. Você se lembra de quando Jacó fugia de seu irmão e, deitando-se para dormir, sonhou com uma escada chegando ao céu? Os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e o Senhor estava no topo, declarando a Jacó a mesma promessa que havia dado a Abraão e Isaque. Quando Jacó acordou deste sonho, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 16, 17. A declaração de Jacó sobre a casa de Deus se tornará uma realidade crescente neste tempo. A casa de Deus é a porta dos céus. A casa de Deus, a igreja, é chamada para ser a porta do céu, onde os mensageiros de Deus ascendem ao reino celestial e descem de volta à terra com evidências da realidade do céu. Essa é a natureza de Jesus e o que ele fez em todo o tempo aqui. E é isso que ele quer fazer através de seu povo. Foi dito em Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Esta porta ainda está aberta. O Senhor continua a nos chamar para irmos até onde Ele está assentado e nos assentarmos com Ele. A verdadeira vida cristã deve nos conduzir a estarmos mais à vontade no reino espiritual do que no reino natural. Devemos ver mais claramente com os nossos olhos espirituais, os olhos do coração, do que com os nossos olhos naturais. O verdadeiro cristianismo é sobrenatural, pois somos chamados a adorar a Deus, que é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Durante grandes movimentos de Deus sobre a terra, as aparições dos anjos para os homens inevitavelmente aumentam. No entanto, não se trata necessariamente de eles estarem em nosso reino, mas de nós acessarmos o seu reino, o reino espiritual. Ser capaz de entrar no reino espiritual deve ser tão normal para os cristãos quanto entrar em seus lares. Isso se tornará uma realidade crescente para os cristãos à medida que nos aproximamos do fim desta era, como a firme profecia nas Escrituras declara em Atos 2, 17 e 18, que é uma citação de Joel 2. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. O texto diz que nos últimos dias, experiências proféticas, sonhos, visões e profecias serão para velhos e jovens, homens e mulheres. Assim, à medida que nos aproximamos do final desta era, podemos esperar que tudo isso aumente, e já tem aumentado. Este é um dos sinais de que realmente estamos nos últimos dias. A passagem acima também mostra que essas experiências proféticas são resultado do derramamento do Espírito Santo. De fato, experiências proféticas são alguns dos sinais mais claros de um verdadeiro derramamento do Espírito Santo. Um dos resultados de sermos tocados pelo Espírito Santo é que ele começa a abrir os olhos do nosso coração, nossos olhos espirituais,
para começarmos a ver o reino espiritual. Aqueles que nasceram de novo, que são nova criação, passarão a ver o reino de Deus. Como o Senhor explicou a Pilatos, seu reino não é deste mundo. Conforme o apóstolo Paulo escrevia mais tarde aos Coríntios, ele ficava mais à vontade no reino espiritual com o Senhor do que no natural em seu corpo físico. Essa é a natureza daqueles que amadurecem enquanto nova criação. Eliseu podia sentar-se na encosta de uma colina em perfeita paz, mesmo que um exército inteiro estivesse prestes a atacá-lo, pois conseguia ver o reino do Espírito. Nada nos preocuparia excessivamente se nossos olhos espirituais estivessem realmente abertos. Com os olhos espirituais abertos, podemos ver algo ainda maior do que a miríade de anjos vista por Eliseu. Veremos Jesus, que está acima de todo poder, domínio e autoridade. Se realmente víssemos Jesus e onde Ele está, sabendo que fomos enviados por Ele, como poderíamos temer qualquer coisa ou pessoa neste mundo? O próprio Senhor Jesus tinha este estilo de vida aqui, sempre vendo o que o Pai estava fazendo. E Ele nos deu o seu Espírito Santo para que pudéssemos andar da mesma maneira. Nascer de novo é apenas o começo da nossa nova criação, assim como nascer é o começo de nossas vidas no reino natural. Devemos crescer e desenvolver nossa natureza espiritual. Na verdade, trata-se de amadurecermos em Cristo e nos tornarmos um membro funcional do seu corpo sobre a terra. Não podemos ver o reino sem nascer de novo, mas nem todos os que nascem de novo veem o reino. Muitos que nascem de novo se recusam a ver por medo ou por outras razões, e podem até amadurecer um pouco, mas permanecerão cegos espiritualmente. Isso precisa mudar. A razão pela qual experiências proféticas têm sido derramadas pelo Espírito Santo nos últimos dias é porque precisamos desse tipo de orientação através dos tempos. Precisamos ter os olhos espirituais abertos para enxergar e amadurecer em nossa natureza espiritual. Jesus pregou o reino demonstrando sua autoridade sobre quaisquer condições terrenas. Ele era o próprio Deus, tocando a terra com o céu. No céu não há aleijados. Portanto, quando Jesus tocou um aleijado na terra com o céu, ele foi curado. Não há escassez no céu. Portanto, diante de mais de 5.000 pessoas famintas e apenas o almoço de um menino para alimentá-las, o Senhor simplesmente tocou este almoço com o céu, que então se multiplicou até que todos fossem alimentados, e sobejou. No tempo que virá, quando a última grande trombeta de Deus soar, que é a pregação do Evangelho do Reino, os anunciadores das boas novas demonstrarão a autoridade do reino dos céus sobre a terra e sobre quaisquer circunstâncias que o Senhor queira tocar com o céu. Quando Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, ele não estava simplesmente andando sobre as águas, e sim na palavra do Senhor quando disse: "Vem". Mateus 14, 29. A palavra do Senhor tem mais fundamento que o firmamento. Se o Rei do céu ordenasse a uma montanha a ser arrancada e lançada ao mar, e nós fôssemos usados por ele para fazer isso, o mundo inteiro ficaria surpreso, mas os anjos provavelmente ficariam entediados. Eles viram coisas muito maiores do que isso. Viram Deus esticar os céus como uma tenda. Não temos na linguagem humana termos que consigam descrever o quão impressionante é o nosso Deus. É a sua gentileza conosco que permite
seu reino ser declarado pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Quando os judeus pediram a Jesus um sinal dos céus, eles queriam que ele fizesse algo no céu, como parar o sol, tal que ele fez por Josué, ou algo dessa natureza, que de maneira alguma poderia ser feito por um mero homem. O Senhor teria feito isso facilmente, mas não era a hora do Pai para isso, então ele não o fez. No entanto, no final desta era, podemos esperar muitas demonstrações da autoridade celestial sobre a terra, o que fica claro em Atos 2, 19 e 20. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grandioso e glorioso dia do Senhor. Estamos hoje nos primeiros estágios do tempo em que o Senhor enviará mensageiros que superarão qualquer personagem de Hollywood com poderes sobrenaturais. Eu costumava ensinar sobre muitos moverem montanhas juntos, uma pá de cada vez. Mas então o Senhor me corrigiu em sonho. Ele me disse que mesmo aqueles de pouca fé poderiam dizer a qualquer montanha que fosse arrancada e lançada ao mar, e ela lhes obedeceria. Ele também disse que isso seria literalmente feito antes do final desta era, como um testemunho de que sua palavra é verdadeira. Haverá mensageiros sobre a terra que andarão nesse tipo de fé e poder porque eles verão. Eles verão não apenas condições deste mundo, mas também o Senhor de onde ele está assentado. Eles verão o que ele quer fazer e serão usados por ele para tanto, assim como Jesus foi usado pelo Pai para fazer sua vontade. Minha oração por você é que este livro o ajude a ter fé para começar a ver e abrir os olhos do seu coração para que você comece a viver o tipo de vida sobrenatural que foi chamado a viver. Alguns estão ingressando agora, muitos outros ainda virão, e através de todos nós, a terra está prestes a ser invadida novamente pelo céu. Se você está agora aqui e conhece Jesus, este é seu chamado. É quem você é realmente. Um ancião disse: nosso chamado não é de seres humanos que têm experiências espirituais ocasionais, mas de seres espirituais que têm experiências humanas ocasionais. E isso é verdade e é emocionante, mas nunca devemos esquecer que tudo se resume a Jesus. Ele é a escada. Os degraus da escada que se estendem ao céu são a revelação progressiva de quem ele é e de onde ele está. Essa escada tem 2 sentidos, tocando o céu e a terra, porque ele ama o homem e ama a terra. Ele restaurará a humanidade e este mundo de tudo que a queda causou. Ele já tem redimido, reconciliado e restaurado. Acima de tudo, ele é amor. Não podemos verdadeiramente amadurecer nele sem nos apaixonarmos por ele e por tudo que ele ama. Como nos é dito no 1º capítulo do Evangelho de João, o livro que revela especialmente a sua natureza celestial, Jesus é o Criador e a razão da criação. Efésios 1, 9 e 10 diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. O mais alto propósito do homem deve ser encontrado nele.